Tiago Salvático diz ter vídeos de sexo com o Gugu. Quem é Tiago Salvático? É aquele moço, esse que você está vendo agora, que apareceu na época em que o apresentador faleceu, dizendo que era o namorado do Gugu. Ele alega ter vivido um relacionamento com o apresentador, entrou na justiça para reconhecer a união estável, assim como Rosemiriam de Matteo, né? E ele concedeu uma entrevista à Veja. Sobre os filhos do Gugu, Thiago disse que tem lido o que tem saído na imprensa. Ele disse que eles sabem muito bem o que é, quem ele é e o que acontecia no relacionamento de 9 anos que ele teve com o Gugu, mas que não chegaram a propor nada até o momento. De acordo com o Thiago, os filhos do Gugu deixam claro que ele era companheiro do Gugu. Abre aspas, Rose é a mãe dos filhos dele. Na época, ele queria muito ter filhos, teve filhos. Deve ter um percentual como mãe, mas como companheira, não, disse o Thiago. Para ele, Gugu não pensou que poderia haver uma briga pela herança. Ele ainda afirmou que a questão era muito clara, Gugu e Rose viviam em casas separadas, era a mãe e cuidava dos filhos. Sobre a ação por reconhecimento de união estável, ele disse, abre aspas, estamos recorrendo do processo, porque o juiz não aceitou prosseguirmos. Só que lá atrás o mesmo juiz nos deu espaço. Quando em 2020 desisti por motivos próprios, porque a mídia estava muito em cima, eu disse, vamos esperar, vou me retirar até tudo se acalmar. Agora, vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Gugu. E esse companheiro é eu. Tiago ainda afirmou na conversa que optou por não colocar aí vem a parte delicada, tá? Vídeos dos dois fazendo sexo nesse processo. Abre aspas. Ainda aí, gente, eu peço atenção sua nessa fala, tá? Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo, porque vaza tudo. Estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei, é melhor não. Risos. Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas 2 horas diariamente pelo Skype. Tem um intervalo ali de uma fala e ele menciona também essa questão da conversa que eles tinham à distância. Eu acho pavoroso mencionar isso numa entrevista, porque expõe ainda mais aquilo que o Gugu jamais queria que se tornasse público, que é sua intimidade, né, Fifi? Eu acho que o Gugu estaria se revirando no caixão, se isso possível fosse, porque ninguém respeita a privacidade dele. E na verdade, o que me deixa mais triste com essa história toda é essa exposição, não porque ele fosse uma pessoa extremamente privada, mas porque se você for olhar em retrospecto, o Gugu passou a vida dele inteira achando que ele não seria aceito por causa da sexualidade dele, como se ele tivesse que segurar um grande segredo em nome da carreira, em nome da família. E a primeira coisa que aconteceu quando ele partiu foi ter essa sexualidade exposta de maneira direta ou indireta. Quando se diz que a Rosemiriam é só barriga de aluguel, por exemplo, que ela era um acordo, a sexualidade dele está sendo exposta de maneira indireta. Quando o namorado está dizendo que tem vídeo de sexo com ele, está sendo exposta de uma maneira direta. Quando vazam os filhos falando sobre isso no processo, também está sendo exposto. É uma falta de cuidado com a memória e com o legado do Gugu gigantesco. Eu acho de verdade que o Gugu estaria completamente abalado com tudo que acontece hoje. Vou escrever sobre isso para minha coluna, inclusive. Já estava pensando sobre, mas dizer que tem vídeo de sexo com ele, que já está morto há mais de 3 anos, que incluiria isso no processo. Eu não sei o quanto isso é saudável para o Tiago ou para qualquer outra pessoa. Porque imagina os filhos dele sabendo da existência desses vídeos, com medo que isso vaze. Imagina o próprio Tiago depois sendo acusado de tratar isso como uma moeda de troca. Porque eu, se fosse da família, ao ler isso, ao saber disso, eu me sentiria ameaçado. Porque, no fundo, isso soa um pouco como ameaça. Tipo, olha, tenho até esse tipo de prova, mas por enquanto eu não mostro. Ou seja, pode vir à tona
em algum momento. Eu acho lamentável. Nossa, sim, é constrangedor. Toda notícia que a gente consome sobre essa situação do Gugu é constrangedora, né? As pessoas passam dos limites, assim, e o que é bem o que o Fefito falou. Só da gente saber que existem esses vídeos soa mesmo como uma ameaça. Fica parecendo que a qualquer momento isso vai vir à tona, sabe? Eu acho horrível. E assim como o Dieguinho falou no início, pavoroso. Essa é a palavra. E o que me chama mais atenção é ele mencionar isso numa entrevista, depois de tanto tempo, né? E outra, ele poderia deixar isso apenas com a justiça, se ele queria de fato apresentar mais provas, não precisaria mencionar isso publicamente, porque quando ele menciona isso, ele está desrespeitando o Gugu, está desrespeitando os fãs do Gugu, está desrespeitando a família do Gugu, está desrespeitando todo mundo, né? Quando E ele está ainda que falando uma seja coisa uma dessa. prova, né, Dieguinho? Eu acho que existem tantas outras provas que podem se provar ali um relacionamento. Por que que um vídeo desse, um vídeo íntimo? A gente fala tanto sobre a gente respeitar as pessoas, sobre não vazar nenhuma foto, a gente fala de nudes, a gente fala de tantas coisas aqui com as pessoas vivas e um cara que já morreu, tipo, não tem nem o direito de falar nada sobre É. esse assunto. Ele escondeu esse tempo todo e agora, sabe, eu acho de uma E tem outra coisa, insensibilidade. né? Vídeo de sexo não prova relação, gente. As pessoas transam casualmente. Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Eu não tô aqui duvidando se o Thiago namorava, se não namorava, mas aqui só acho excessivo. Exatamente. Só acho Sim. excessivo. E até porque me choca que o Gugu, privado do jeito que era, tenha permitido, por exemplo, fazer vídeos de sexo entre os dois, sabendo que isso poderia vazar em algum momento. Pra mim isso não entra na minha cabeça. Como que o Gugu teria permitido isso? E aí, se o Pois Gugu não sabia dessa gravação, piora ainda mais a história. E pois tudo é. isso por dinheiro, né, gente? O fim não é só questão de querer mostrar que era o companheiro do Gugu, não. Tem dinheiro por trás também. Se não fosse se não tivesse nenhum dinheiro, não teria essa briga toda. A gente sabe muito bem como as coisas funcionam quando a gente está falando de R$ 1 bilhão, né, de herança aí que o apresentador deixa, certo? A gente vai continuar acompanhando essa história e novidades, você já sabe, você encontra aqui em Splash.